Para muita gente, quando se fala em Bitcoin, a primeira coisa que vem à mente é a especulação, né? Aqueles gráficos que sobem e descem sem parar. Mas e se o verdadeiro valor dele não estiver no preço, mas sim na sua capacidade de funcionar justamente quando todo o resto falha? Nessa análise, a gente vai descobrir um lado do Bitcoin que poucos conhecem, o de uma ferramenta de sobrevivência. Imagina só o que acontece quando não dá mais para acessar o próprio dinheiro. Parece um cenário de filme, né? Meio distante, até assustador. Mas para milhões de pessoas ao redor do mundo, isso é uma realidade bem brutal. E é nesse ponto crítico que a nossa conversa de hoje começa. É que assim, em tempos de paz, de estabilidade, a gente confia no nosso sistema financeiro. É natural. Mas durante uma guerra, uma crise econômica muito grave ou sob um regime opressor, essa confiança toda pode simplesmente se desintegrar. E isso acontece em questão de dias, às vezes até de horas. Certo, mas como é que isso acontece na prática? Um colapso financeiro pode ter várias caras. Primeiro, tem a hiperinflação, que faz o dinheiro virar pó, basicamente. Depois, vem os controles de capital, que são como uma jaula financeira, limitando o que se pode sacar. E, por fim, o congelamento de contas, que, bom, deixa a pessoa sem acesso a nada. Aí, quando as instituições falham, a confiança, que é a base de tudo, simplesmente desmorona. E olha, isso não é teoria, não. É um padrão que se repete ao longo da história. A gente viu na Alemanha, depois da Primeira Guerra, no Zimbábue, na Venezuela e, mais recentemente, na Argentina. Em todos esses lugares, o dinheiro que as pessoas guardaram a vida inteira virou nada. E é exatamente nesse cenário de caos que o Bitcoin mostra o seu verdadeiro propósito. Não como um investimento para ficar rico, mas como uma ferramenta de sobrevivência, sabe? Projetada para funcionar justamente nessas situações mais extremas. Então, o ponto crucial é este aqui: a sua natureza descentralizada. Nenhum político ou banqueiro pode decidir inflacionar o Bitcoin, congelar transações ou confiscar os fundos por decreto. Ele simplesmente opera fora desse sistema de controle. E isso nos leva à sua característica global. Para alguém que está fugindo de um conflito, por exemplo, isso é revolucionário. O acesso às economias de uma vida não depende mais de um banco ou de uma fronteira. É só ter uma conexão com a internet e o dinheiro está ali, não importa onde a pessoa esteja. E tem mais, a resistência à apreensão. Dinheiro num banco pode ser congelado, ouro pode ser confiscado numa fronteira. Mas, como alguém confisca algo que não pode ser visto nem tocado fisicamente? É aqui que entra a tal da seed phrase, ou a frase semente. Ela é a chave de tudo. Memorizando de 12 a 24 palavras, uma pessoa pode cruzar qualquer fronteira sem nada nos bolsos e, do outro lado, recuperar todo o seu patrimônio. É como ter um banco dentro da própria mente. É a portabilidade e a segurança levadas a um extremo que a gente nunca imaginou. Mas, bom, já falamos bastante da teoria. Vamos ver como isso funciona no mundo real. Vamos passar agora para alguns exemplos de como o Bitcoin se tornou de fato uma ferramenta de sobrevivência. A gente vai analisar 3 lugares onde essa teoria virou prática: Ucrânia, Venezuela e Afeganistão. Cada história mostra uma faceta diferente de como o Bitcoin se tornou essencial em momentos de crise extrema. Na Ucrânia, por exemplo, com a invasão russa, o sistema financeiro tradicional simplesmente parou. Os caixas eletrônicos ficaram sem dinheiro. Mas, quase que na mesma hora, milhões em doações de criptomoedas começaram a chegar do mundo todo de uma forma super rápida e sem burocracia. E para os cidadãos foi a chance de fugir levando suas economias na forma de uma senha. Já na Venezuela, o inimigo não foi uma invasão, mas o próprio governo e a sua política econômica desastrosa. A hiperinflação destruiu a moeda local. Para milhões de pessoas, o Bitcoin não foi uma opção, foi a única maneira de proteger o pouco que tinham e de receber dinheiro de parentes de fora, driblando os controles rígidos do Estado. No Afeganistão, a situação é ainda mais dramática. Com a volta do Talibã, o sistema financeiro foi congelado e o acesso das mulheres ao dinheiro severamente limitado. Para elas, as criptomoedas se tornaram uma linha de vida, uma forma de manter um mínimo de independência financeira e de receber ajuda externa, longe dos olhos do regime. Todos esses exemplos nos levam a uma comparação que é bem clássica, a do Bitcoin como uma reserva de valor, parecido com o ouro, mas totalmente adaptado para a nossa era digital. O ouro sempre foi o refúgio seguro, mas ele é físico, é pesado, é difícil de esconder e é fácil de confiscar. O Bitcoin, por outro lado, é digital. Não pesa nada, é invisível e pode ser movido para o outro lado do mundo em minutos. Numa crise moderna, a vantagem na portabilidade e na segurança é gritante. E essa citação resume
tudo perfeitamente. A ideia de carregar o patrimônio de uma vida escondido na roupa, isso é coisa do passado. Hoje, essa segurança toda pode estar guardada apenas na mente. É uma mudança de paradigma fundamental. Claro, sempre existe aquela crítica de que as criptomoedas são usadas para atividades ilegais. E esse é um ponto importante que a gente precisa analisar. A verdade é que qualquer ferramenta financeira pode ser mal utilizada. O sistema tradicional, com seus bancos e paraísos fiscais, é usado para lavar trilhões de dólares todos os anos, financiando todo tipo de crime. Então, culpar a ferramenta é meio que desviar o foco do problema real. O ponto crucial, na verdade, é este. O Bitcoin oferece uma saída de emergência. Ele dá ao cidadão comum uma forma de se proteger quando as instituições que deveriam servi-lo se tornam a própria ameaça. Não se trata de crime, mas de autonomia. É a liberdade de não ser refém de um sistema falido. Então, que plano de fuga financeiro é esse que o Bitcoin oferece? Chegando ao fim da nossa análise, a mensagem principal fica bem clara. O verdadeiro valor dele não tem nada a ver com a especulação do dia a dia. O seu valor real é medido em liberdade, na segurança que ele pode proporcionar em cenários que, tomara, a gente nunca precise viver. Ele foi criado como uma infraestrutura de liberdade econômica, projetado para ser aquela ponte que permite que alguém atravesse do caos para a chance de um recomeço. E essa é a ideia final que fica. Em tempos de paz, entender isso é uma escolha. Em tempos de crise, pode ser a única escolha. Hoje, é uma curiosidade intelectual. Amanhã, para alguém em algum lugar do mundo, pode ser a diferença entre perder tudo e ter a chance de recomeçar do zero.